Olá, estamos aqui mais uma vez com o coração pastoral, pensando na família do pastor e da pastora. Se você ainda não viu e ouviu o meu vídeo sobre o tema SOS Família Pastoral, lá no meu canal do YouTube, eu continuo aqui no mesmo norte de pensamento. Só estou informando para você ver que estamos na mesma linha de pensamento. Eu confesso que não estou fazendo nada de novo sobre o assunto, mas é inusitado essa oportunidade que você está tendo comigo sobre sua família agora, em nome de Jesus. Então receba essa palavra da parte de Deus. Para que outros possam receber esta oportunidade, deixe-me fazer uma pergunta para você. Você já é inscrito nesse canal? Se não, faça isso. Deixe seu like ou dislike, se por acaso não gostar. Se deixou o like, aproveite e toque no sininho e compartilhe. E assim nós vamos alcançar mais pessoas a serem abençoadas. Amém? Deixe-me ler um texto que será o texto básico desta reflexão, Neemias capítulo 7, versículo 3. Vamos lá. E eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixar o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente de suas casas. Pastor e pastora, deixe-me fazer uma pergunta para você nesta oportunidade. Quem está guardando em frente da sua casa? Eu vou enfatizar melhor a pergunta. Quem está guardando a porta da frente da sua casa? Quem está supervisionando a porta da frente da sua casa? Me lembro que no comecinho desse mês, um jovem de 17 anos morreu em uma operação da Polícia Militar lá no Guarujá, uma cidade do litoral paulista. De acordo com os relatos da família, naquele domingo ele havia ido ver alguns amigos quando começou o tiroteio. Ainda não se sabe de onde partiu o tiro que atingiu o jovem. Segundo testemunhas, o jovem foi alvejado ao correr para se esconder durante uma troca de tiro. E segundo uma jovem, uma técnica de enfermagem, a propósito, prima do jovem, a Tailane Lustosa, o menino era estudante e ele não tinha antecedentes criminais ou envolvimento com drogas. Paulo Tiago Pereira da Silva, ele foi atingido por 2 tiros próximo à região umbilical, de acordo com o laudo médico. Todo sábado esse menino trabalhava com o pai na pizzaria deles e estava no último ano do ensino médio. A fonte dessa informação, dessa notícia, está no portal G1 de Santos, com a data do dia 5/7/2020. Quero te dizer uma coisa, que lamentavelmente essa história que se repete e outras que acontecem com muitos jovens e muitos adolescentes. Uma pergunta: o que é o coração de uma mãe cujo filho está comprometido com o crime? Como é o coração de uma família que tem um adolescente com uma metralhadora na mão, um revólver, ou que morre numa operação policial? Ou como essa história que acabei de contar para você? Angústias, com certeza, cercam os pais que sabem de operações policiais e que são autoridades legítimas. Jovens que morrem de alguma forma. Alguns podem morrer pelo tiro da polícia, outros podem morrer pelo tiro do bandido, chefe do tráfico. Mas a aflição das famílias é constante. Veja também a aflição de um policial militar que precisa ir até uma periferia, que precisa subir um morro e precisa atirar em adolescentes. Eu posso chamar em matar no cumprimento do dever.
Eu não consigo, eu estou me referindo inclusive a policiais legítimos, aqueles que sabem o que estão fazendo, aqueles que evitam todas as precauções e protocolos, mas às vezes precisam matar no cumprimento do dever. Eu confesso que não consigo imaginar estas aflições, porque não existe ganho nessa relação do crime versus polícia. Ninguém ganha. Eu, particularmente, sempre peço a Deus que divida conosco a sua misericórdia, principalmente com as nossas crianças aqui no país, aqui no Brasil. Eu não sei o que você pensa ou ainda pensa sobre essas operações militares, operações policiais. Tem tantos temas que precisamos ter posições formadas. Eu não sei o que você pensa sobre suicídio de crianças, adolescentes e jovens. A falta de respeito às autoridades, sejam pais ou governantes. Eu não sei o que você pensa dessa geração alienada, que é vítima da tecnologia que estão fazendo jovens que não pensam e jovens que não têm vida. Essa geração Z, que os especialistas chamam de geração Z, as que são nascidas entre o ano de 1995 e 2010. Atualmente elas estão com 10 a 25 anos. A geração Z, que apresenta certa dificuldade em socializar fora do ambiente virtual. Agora nós temos uma geração chamada de geração alfa. O que você pensa dessa geração? Olha só, estou me referindo àquelas crianças ou pessoas que nascem após 2010. Essa geração ainda não está totalmente definida. Ela poderá ser chamada, segundo novamente eu digo os especialistas, de geração M, por conta de Mobley. Geração Z e Alfa, acreditamos também que elas podem ser fundidas numa nova nomenclatura, porém exatamente pela falta de definição, temporariamente chamada de geração alfa. A geração alfa sem uma característica, o que se sabe é que é uma geração com muita dificuldade. Que Deus tenha misericórdia dos pais, que eles possam achar, encontrar um equilíbrio entre o bom e o ruim nessa geração. Que Deus compartilhe conosco, seu coração, a situação do nosso país, do nosso grande Brasil. Pastor e pastora, que a misericórdia de Deus comece por você, meu irmão, minha irmã, pastores do rebanho de Deus. De você olhar para o seu filho, sua filha, e abraçá-los aqui e agora, hoje. Superar a distância de relacionamento e as diferenças, os diferenciais de dizer que sua casa é lugar de refúgio, expressando amor por eles. Sua casa tem que ser, é um lugar que eles podem ter segurança. A minha casa, particularmente, sempre foi, para os meus filhos, um lugar que eles podiam e podem ter segurança. Eu, particularmente, sempre digo aos meus filhos, nas oportunidades que tenho, e eles sabem disso. Meus filhos, eu digo, estou sempre à disposição de vocês 24 horas. Quando vocês estiverem envolvidos em alguma dificuldade, desde pequeno eu falava isso para os meus filhos, seja qual for a dificuldade, por pior que seja ela, saiba que tem alguém no mundo interessado em tirar você da dificuldade. E essa pessoa sou eu, seus pais. Não tenha medo, não tenha vergonha. Dificuldades. Não pensem que vai nos desapontarem, nos decepcionarem. Não se preocupem em deixarem a gente triste. Não ligue para ninguém. Não procure ninguém. Liguem para nós, nos procurem, nós somos seus pais. Já disseram isso para os seus filhos alguma vez? Eles sabem disso. Se não, ao terminar de ouvir esta ministração, fale com eles. Inclusive, se quiser, pode usar o conteúdo do meu texto. É uma sugestão. Eu sei que você pode fazer isso. Se desejar, você pode até fazer isso agora. Dar uma pausa no vídeo e ir até lá.
Não deixe passar. Eu sei que você pode fazer. Você tem criatividade. Existem pais que desistem do cuidado e amor pelos seus filhos. Então eu imploro, como ministro do Senhor Jesus Cristo, não desista do seu filho, não desista da sua filha. Não transforme a sua casa num campo hostil para seus filhos. Ainda que eles estejam comprometidos com a transgressão, mesmo que traga sofrimento para você, não desista deles. Sua casa é o último reduto de paz e segurança para uma alma angustiada de vida desestruturadas, possivelmente de seus filhos. Que sua porta sempre esteja aberta, que você esteja de joelhos e suas lágrimas derramadas pelos seus filhos. Eu imploro a você que está sendo displicente a respeito da vida espiritual de seus filhos. Por amor a você, principalmente por amor a eles. Você foi moderno demais, não foi? Você deu liberdade demais para os seus filhos. Escolher a vida que eles queriam viver. Tem crianças que desde já são livres. Os pais dão tanta liberdade. Você é pai, você é mãe. E tem a responsabilidade de apontar o caminho para os seus filhos. Sabe como? Com o seu exemplo, com a sua palavra, com a sua lágrima, com a sua porta aberta. Não seja indiferente. Não seja displicente. Não descanse enquanto você não perceber no coração seu filho e filha uma paixão por Cristo. Não descanse enquanto você não vê no coração deles um amor pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa ver um compromisso de vida, de serviço pelo reino de Deus. Não descanse. Nem que isso tenha que fazer você entregar a igreja onde você pastoreia. É sério. Nem que você precisa dar um time. Não precisa entregar as credenciais. Mas você pode dar foco na sua responsabilidade. Sabe que a primeira pergunta que Deus vai fazer para você quando chegar na porta do céu? Ele vai perguntar assim: e a família, como vai? Como foi? Sabe que não será: e a igreja, como vai? Como foi? Meus queridos, você conhece pelos olhos de seus filhos se eles estão perto de Deus ou estão longe de Deus. Eu sei que você conhece. E quando você olhar para o rosto de seus filhos, e aí você se enganar, possivelmente, ter a impressão que está tudo bem, presta atenção. Eles poderão estar vivendo longe de Deus. Que seus filhos vejam nos seus olhos o amor dizendo: meu filho, minha filha, ajoelhe diante de Deus junto comigo e vamos em frente. Eu estou lamentando nesse momento. E digo: não desista, meus queridos. Não seja displicente, negligente. Ame seus filhos, ame seu filho, ame sua filha. Discipline, imponha, seja rigoroso, dê limites, converse com firmeza com eles. Tenha pulso dentro de casa. Use a vara literalmente enquanto é tempo. O novo ministro da Educação tem essa linha bíblica do uso da vara. Que Deus use o pastor presbiteriano Milton Ribeiro para resgatar fundamentos da família no nosso Brasil. Eu sei que ele já tem muita oposição, lamentavelmente, infelizmente. Eu não estou falando aqui, pai ou mãe, de machismo, no caso do homem. Eu não estou falando de ditadura. Eu não estou falando de fascismo, do medo de perder a autoridade. Mas que seus filhos vejam amor nessas atitudes. Eu vou lembrar mais tarde de algumas ilustrações, mas tem o caso do noivo que matou uma noiva na cidade de Montemor, quando eu pastoreava ali. Ele disse para a noiva antes de matá-la: ninguém diz não para mim. Porque ela disse não queria casar com ele. Preste atenção. Não caia na armadilha de dizer que você, mãe, é a melhor amiga de seus filhos. Você é mãe. Com certeza está implícito ser amiga, mas diga mãe. Não caia na armadilha de dizer que você é o melhor amigo de seu filho.
Você é pai, com certeza está implícito ser amigo, mas diga pai. Mano, velho, brother, parça, cara, meu, está lá na escola. Não usa essas expressões com seus filhos, essas expressões. Isso está lá na escola, lá no trabalho, isso é gíria de funkeiro. Você é mãe e você é pai. Não relaxe. Seja firme, com lágrimas, se for preciso, até que você veja que eles amam a Deus, a Jesus Cristo. No geral, as crianças de hoje, em nosso país, constituem, infelizmente, uma geração perdida. Nenhuma outra geração na história foi tão atormentada por sexo, por drogas, por álcool, cobiça, assassinato, numa idade tão jovem. Nenhuma outra geração. Aí eu faço uma pergunta para você, pai, mãe, de quem que é a culpa? O nosso próprio sistema educacional se tornou vil e se tornou pervertido. Agora, independente se é particular ou pública, viu? Porque pai ou mãe não se enganem sobre o naipe da escola de seus filhos. Os professores estão levando os alunos ao ateísmo, a um estilo de vida homossexual, a atitudes sexuais permissivas e à intolerância com relação à religião. O professor, lamentavelmente, não pode colocar uma Bíblia na mesa, mas pode mostrar literatura que vai de libertinagem política até a pornografia. Desde que nosso sistema judicial afastou Deus das escolas, o nosso inimigo, Satanás, tomou conta. Preste atenção, entenda e aprenda uma coisa comigo. Estou convencido de que não é o nosso sistema escolar corrupto que está destruindo nossos filhos. Não é a nossa sociedade corrupta que está destruindo os nossos filhos. Na publicidade, no sexo que vende tudo. Nenhuma postura sexual é considerada pecaminosa nessa atualidade. Por piores que as agências de publicidade tenham se tornado, elas não são culpadas pela destruição da juventude. Muitos pais, inclusive cristãos, culpam tudo e todos pela perda da nossa juventude e até de seus próprios filhos. Quando seus filhos se desviam, indo para as drogas ou álcool, estes pais se enfurecem com a escola, com o governo, com a mídia, com a igreja, com os amigos dos filhos e até com os parentes. Mas o que diz a palavra de Deus? Olha só, há caminho que para o homem parecem direito, mas no seu final é caminho de morte. Preste atenção, pai, no que eu vou dizer. Os nossos filhos, com 5, 6, com 7, com 8, com 9, com 10, com 11, com 12, com 13, com 14, com 15, com 16, 17. Não, com esses anos eles não sabem discernir o que é caminho, qual dele é direito e qual dele é caminho de morte. Eu, particularmente, tenho ouvido pais dizerem o seguinte: eu não posso forçar eles a virem na igreja, têm de ser livres. Desde os 5 anos de idade, pai dizendo isso. Deixo eles escolherem as roupas que querem vestir. Eu sempre pergunto, meu filho, que comida você quer comer? Filha, você quer doce ou você quer salgado? E ainda tem pai que perguntam para as crianças, que horas vocês querem dormir, meus filhos? Olha, a partir de 5 anos, até de 4, eu não posso dizer não para eles, senão... Ai, meu Deus, eu não posso dizer não. Ninguém segura essa criança. E tem outras concessões que eu poderia listar. E quando alguns jovens sabem alguma coisa boa, eles não encontram coragem. Por que não encontram força e coragem? Por conta da pressão. É a pressão do grupo que é forte, a pressão da cultura que é forte, a pressão da mídia que é forte, a sedução do prazer imediato é muito forte. E dentro de casa, com pai e mãe, e muita oração, exemplo de vida, nossos filhos é que colocam o caminho na vida. Diálogo? Sempre. Firmeza? Sempre. Compreensão? Sempre. Autoridade? Sempre. Na minha juventude, ouvi dizer que o melhor presente que um filho pode ter é seu pai amar a mãe dele.
Gere no coração do seu filho e filha desejo de ter uma família igual a de meus pais, igual a de seus pais, igual à mãe deles. Gere no coração de seus filhos e filhas o desejo de ter uma família igual à sua. Não permita que a sua casa seja dividida, pai, mãe. Não permita distância entre você e sua esposa. É inevitável a desgraça se não resolver hoje, aqui e agora, essa situação. Se sua família está sob controle, mantenha em nome de Jesus. Não chame minha posição de conceito, visão conservadora. É apenas uma constatação de fatos. Constatação de tantos fatos. Eu me lembro de uma história, uma família em Montemor, implicava porque sua filha de 10 anos queria frequentar uma igreja evangélica. Os pais não eram da nossa igreja, mas implicaram porque ela encontrou umas amiguinhas, uma vez que foi num acampamento com os nossos jovens, adolescentes, e essa filha aos 14 anos começou a dar problema para os pais. Foram à minha casa pedir ajuda para orientação de como cuidar da filha. E lá na nossa sala eu disse, deixou o tempo passar. Tentamos, eu particularmente tentei ajudar, mas lamentavelmente a história não foi feliz. Que somente você possa ver isto em nome de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta, que semente você está jogando no coração de seus filhos? Põe a guarda na porta da sua casa. Entrega a tua casa na mão de Deus. Uma outra história, era uma noite de domingo, eu fui chamado por uma mãe que pedia socorro, pois o seu marido estava jogando a menina de 14 anos, que estava grávida de um desconhecido. Estava colocando para a rua com a mala em mãos e dizendo em voz alta, rua, aprontou, rua. Eu enfrentei aquele senhor naquele dia. Eu disse, o senhor é pai dessa menina? Certo? Ele disse, sim, eu sou, claro que sou. E eu disse para ele, se fosse pai, não faria isso. Ele mudou de ideia, graças a Deus, deixou a menina ficar. Deus seja louvado. Uma família restaurada. Uma outra história, um colega pastor contou que seus filhos chegaram de madrugada de uma reunião de confraternização da igreja. E no café da manhã ele perguntou para os seus filhos como é que vocês voltaram. A pessoa que daria carona para a gente furou, pai. Aí o pai perguntou, o que vocês fizeram? Ligamos para uma pessoa e nos trouxeram para casa. E por que não ligaram para mim? Perguntou o pai. Aí uma das crianças respondeu assim, para quê? Para o senhor dar uma bronca? Aí o colega disse assim para mim, pastor Márcio, que pai sou eu, que os filhos estão numa necessidade de voltar para casa e tem medo de ligar para o pai, porque o pai vai dar uma bronca. Que desgraçado de pai é esse? Meu colega disse que foi um dia de vergonha para ele, mas foi um dia de arrependimento. Deixa eu te falar uma coisa, casal firme e família firme. Com respeito, ser recíproco, demonstração cristalina de companheirismo, um cérebro saudável e uma vida emocional. Aí os filhos desse casal poderão vislumbrar um mundo mais equilibrado, de mais respeito, com melhor qualidade de vida. Uma família com recíproco amor, com esse respeito, uma demonstração cristalina de companheirismo. Filhos e filhas de desnorteio, eles serão frustrados, infelizes e doentes em todos os sentidos da palavra. Vivendo à mercê das drogas, vivendo à mercê do alcoolismo, da violência homicida, do sexo sujo, e não são preparados para o sofrimento de um mundo sem Deus. Não existe receita pronta, pai e mãe, mas tem vários ingredientes à nossa disposição. É esse companheirismo que eu listei, é esse recíproco amor que falei, e mais importante, respeito a Deus, que é o grande arquiteto, a fonte de soluções para todas as necessidades humanas, pois somos criados por Deus, o sábio construtor das famílias. Sabe que os filhos pequenos observam tudo, sabem disso. Então, quem é culpado pela perda dos nossos filhos? Você entendeu a minha pergunta? Entendeu que é a nossa responsabilidade?
Mas, pastor, você fala assim porque você tem filhos que estão na igreja, não se rebelaram, se casaram bem, têm uma vida cristã saudável. Meu irmão e minha irmã, mas poderiam não estar bem. Se eu não tivesse cuidado com a frente da minha casa, eu não poderia estar ajudando você hoje com orientações de casamento que deu certo e de criação de filhos que deu certo. E eu não culparia mais ninguém, senão a mim e a minha esposa, caso alguma coisa não desse certo. Então não dê desculpas. Eu conheço pastores que fizeram sua parte, foram vítimas de filhos irresponsáveis, mas isso é bem menor em proporção aos pais que deixaram ao Deus dará os seus filhos. No ano que me casei, foi em novembro de 1981, eu não me esqueço até hoje de um texto que li em Deuteronômio, capítulo 22, verso 8. O verso saltou em minha direção e caiu dentro do meu coração. Era Deus falando comigo sobre o meu casamento, a família que estaria começando naquele ano. O texto diz o seguinte: quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito, para que não traga sangue sobre tua casa, se alguém dali cair. Eu construí um parapeito para minha família. Mas o texto que usei foi o de Neemias. O livro de Neemias oferece um quadro vivo do que acontece à igreja em tempos de ruína e apostasia. Quando Neemias e os outros 43 mil patriotas voltaram para Jerusalém, acharam a cidade total ruína. As muralhas tinham sido derrubadas, os portões retirados, e os habitantes não tinham proteção contra o inimigo. E uma legião inteira de antagonistas estavam saqueando a cidade à vontade. Sambalá, amonitas, criminosos e ladrões. Estes inimigos tinham ganho domínio total devido à apostasia de Israel, a desobediência à palavra de Deus. Aí Neemias escreve o capítulo 9, o verso 37, que nós lemos. Jerusalém é um tipo de igreja de Jesus Cristo hoje. Como isso aconteceu? Por causa da negligência, do nosso pecado, das concessões que fazemos, das portas protetoras que caem, deixando multidões de crentes abertos ao poder de Satanás. É uma figura da igreja. Por outro lado, Neemias representa aqui o plano de Deus para a restauração. Então, estou usando esse texto. Então, será que Neemias foi entrando naquela cidade sem muralhas, invocando um reavivamento de manifestações sobrenaturais? Eles fizeram campanhas de 7 dias? Não. Eles fizeram o que chamamos de culto do impossível? Não. Foram para os montes alienados de orações? Não. Fez jejuns de 7 semanas? Também não. Foi para a campanha do impossível na igreja da Rua de Cima? Também não. Ungiu literalmente portas e janelas, as ruínas? Não. Levou roupas e fotos dos filhos para os apóstolos? Não. Acendeu vela para Deus? Não. Deixou o Salmo 91 aberto na casa da copa, lá na mesa da copa, melhor dizendo? Não. Levou o travesseiro para o bispo ungir e orar? Não. Vendeu algum amuleto? Não. As únicas manifestações depois da chegada de Neemias eram homens e mulheres com picaretas e pás nas mãos. Uma vez reconstruídos os muros de Jerusalém e as portas recolocadas, foram designados porteiros e sentinelas para todas as casas. Muros e portas não adiantavam. Sem vigias que sabiam o que pode e o que não deve entrar. Então Neemias diz, capítulo 7, verso 1. Depois que o muro foi reconstruído, e eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Note que estes porteiros não eram estritamente sacerdotes. Eles eram leigos, músicos, atendentes, eram gente de todas as áreas. Não eram sacerdotes, pastores, reverendos, apóstolos, bispos, profetisas, reveladores que enchem templos, seja lá mais o que você acha que tem poder. Foram orientados dessa forma. Capítulo 7, versículo 3, parte A. As portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto.
Aí vem a parte B do versículo. Diante de sua casa, outros em frente das suas casas. De acordo com Neemias, deveriam ser postos guardas não só às portas da cidade santa, mas também em cada casa. Em resumo, os chefes de cada família, ou seja, os pais, eram responsáveis por tudo que entrava em casa. Descobriu agora quem são os culpados? Descobriu agora qual é o tamanho da nossa responsabilidade? Porque você é responsável por qualquer livro. Antigamente era por qualquer CD, porque agora tudo é digital. Por qualquer amigo que seu filho põe dentro da sua porta, ou pelo seu smartphone. Por qualquer conversa fiada que aprende e vem adotar como filosofia de vida. Veja também, é responsável por toda influência dentro do lar, pai e mãe. Seja TV, vídeos ou internet. Veja que você é o guarda designado para a sua casa. Essa reflexão, que eu não sei quanto tempo já estamos, não cerca de 30 minutos ou mais, essa mensagem não tem o objetivo de te condenar. É para levar você a corrigir o que precisa ser revisto. Para você manter o que está bom e melhorar a cada dia. Ninguém pode retornar ao passado. Mas tem uma pergunta para você que precisa corrigir. Ok? Olhando para trás, seus anos como pai, pergunte a si mesmo. Fui eu o verdadeiro guarda do meu lar? Banhei os meus filhos diariamente com oração? Eu estava muito ocupado? Permiti que meus filhos me intimidassem? Mas tudo é passado. Está lá na página virada. Mesmo assim, resta uma coisa a fazer. Arrepender-se e usar suas experiências para orientar outros pais. Peça a Deus para cuidar de seus filhos. Que Deus te ajude, soprando o seu amor nas nossas casas. O que podemos nós fazer por nossa família? Pastor e pastora, mas talvez esse vídeo se desdobre para outros pais que também creio que serve. Que Deus te abençoe, a minha oração. Que Deus te dê força, que te dê graça, que te ajude. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.